Que alegria da sua companhia, gratidão por essa conexão. Eu sou Alex Gutierrez no programa Quanto Eu Sou, o Poder dos Cristais. E hoje eu vou estar trazendo um assunto muito interessante, tanto é que eu vou precisar separar dois temas, ou seja, dois programas para estar falando dessa abundância aqui de maravilhas, que é o cristal transparente. Hoje eu vou trazer um tema sobre esses cristais. Gente, é tanta coisa maravilhosa. Lembra que, para quem já me acompanha, sabe o quanto eu sou apaixonada pela selenita, né? Mas o cristal transparente também tem uma outra magia. Suas funcionalidades é espetacular. Mas antes de começar falando especificamente de como você pode usar, eu particularmente eu gosto muito de saber da onde vem, como surge, como nascem os cristais. Fique você sabendo que, independente do cristal transparente ou qualquer outro, gente, eles levam às vezes milhares e milhões de anos. Já foi realmente registrado, catalogado, que os cristais levam todo esse tempo mesmo. Então, quando eles são ali descobertos, dependendo da região onde está cada um deles, né? É assim surpreendente a quantidade de tempo, né, para surgir um cristal. Bom, mas então vamos lá falar hoje sobre essa belezura. Vou até pegar um pouquinho maiorzinho. Vamos então aqui, ó, falar sobre o cristal transparente, bonito pra caramba, né? Não parece um pedaço de gelo? Olha só, o cristal, ele é feito de dióxido de silício. Esse cristal, ele é mais encontrado, sabe onde? Em Minas Gerais e Goiás, acredite se quiser. Mas também ele é encontrado lá em Madagascar, tá? Outra coisa interessante é como eu falei, né, onde nasce o cristal, para ele ter esse dióxido, esse silício, o que acontece? Ele vem de cavernas muito profundas. Como é que surge o cristal? Ele vai se condensando e aí ele vai se formando ali entre as rochas. Então, esse cristalzinho aqui, ele vai se formando entre as rochas. Por quê? Ele vira uma magma. O que é magma? É quando existe uma temperatura, como se fosse a lava do vulcão, mas ele não é um vulcão, claro, né? Mas essa pressão que acontece, aí essa magma ela vai se resfriando. E por conta dessa profundidade que tem a caverna, e geralmente também associado com a água, então ela vai se condensando, condensando e vira o cristal. Então a gente tem, por exemplo, aqui, né, olha, se a gente olhar, vamos supor, né, esse cristal aqui geralmente é um negócio enorme, enorme mesmo, tá? Às vezes até quilômetros. Então ele tá vendo que ele tem uma ponta aqui, ele tem outra ponta ali, outra ponta para cá. Então imagine que isso daqui ele foi tirado desse pedaço aqui. Então esse cristal ele vai começar a se expandir numa medida perfeita. Ele se cria de uma forma organicamente perfeita. Por isso que ele vai gerar esses cristais geométricos, né? Como se fossem realmente, ó, pedras de gelo. Então, o cristal transparente, ele vem na junção dos gases, dos minerais. Então, eles vão se fundindo, como eu falei, nessa magma, ela vai se resfriar e ela vai se resfriando lentamente, como se você realmente estivesse fazendo um gelo dentro da geladeira, né? A gente não coloca lá os cristal, você pega a forminha, coloca a água e põe no congelador, né? Assim, ou lá no freezer. Ela não vai levar um tempinho para ir condensando aquilo até aquela água virar gelo? É mais ou menos esse processo que acontece aqui, só que claro, né? Com algo extremamente quente e aí ela vai resfriando com o tempo. Interessante, né? E aí forma essas belezura. Eu lembro que tinha uma loja aqui em São Paulo, uma pena que eles fecharam porque era um casal de velhinhos, que eles, velhinhos de uma forma carinhosa que eu tô dizendo, claro, né? E aí eles, por conta dos netos nascerem, então eles preferiram, trabalharam bastante, então eles falaram, a gente vai fechar a loja, venderam tudo e foram cuidar dos netos. Mas é interessante que quando eu frequentava a loja, inclusive lá para comprar os meus cristais, e a maioria dos cristais que eu já apresentei para vocês aqui era da loja deles lá. E eles tinham um cristal dessa forma aqui, né? Todo cheio de pontas, mas era enorme. Gente, acho que era mais ou menos isso aqui, não sei se dá câmera para pegar. Era enorme, ficava numa mesa e era engraçado que toda vez que eu chegava lá, eu namorava aquela drusa gigante e eu falava, gente, que coisa linda. E toda vez ele falava para mim assim:
quer levar? Quer levar? E ele era japonês. Quer levar? Quer levar? Falou, quem me dera levar, né? Mas era simplesmente fantástico. Realmente a conexão. Por que que esse cristal é tão gostoso, né? Ele é tão mágico. Por quê? Aqui é claro que na câmera, né? A gente tá mostrando, então ele não vai pegar. Mas se você jogar ali ele contra a luz solar mesmo, né? Por mais que eu esteja mexendo aqui, não dá para ver, né? Porque nós estamos dentro na questão artificial mesmo. Mas quando você coloca ele na luz do sol mesmo, ele é um cristal que ele vai emanar aqueles raios igual do arco-íris. Por quê? Essa luz branca, ela emite todas as frequências das cores. Então, o cristal transparente, ele vai fazer essa captação e transferir para ele para trazer os benefícios. Por falar em benefícios, vamos começar com o primeiro benefício, se a gente for olhar. E detalhe, deixa eu mostrar para você aqui, né, que tem a ponta e tem o cristal rolado. Ui, minha baiana caiu de novo. Então, olha só, eu tenho aqui a ponta e tenho o cristal rolado, tá? Eu posso ter, inclusive, às vezes ele assim bruto também, não necessariamente só uma ponta, tá? Ele faz toda uma catalisação, né? Ele transforma essa parte transparente em amplificador. Então, você vai aprender comigo aqui como fazer e trabalhar esse cristal. Bom, a primeira delas é o seguinte. Lembra que no meu programa, lá no meu segundo programa, se você não viu, foi para o ar dia 13 de janeiro, se eu não me engano. O segundo programa que eu falei sobre elixir. Eu te ensinei a fazer elixir, não foi? Alice, eu não sei como é que eu faço para achar esse programa. Fácil. Você dá uma passadinha lá no YouTube, você vai procurar a playlist Quanto Eu Sou, e aí você vai ver lá, porque vai estar em tema. Você vai procurar o segundo programa que está falando sobre elixir. O que você vai poder fazer com esse cristal? Agora vamos falar dos benefícios que os cristais transparentes, que é o tema de hoje, tá? O cristal transparente, você vai poder fazer um elixir dele. Então lá você vai aprender como faz e aqui você vai usufruir do benefício. Quando a água estiver pronta, imaginemos que essa minha água aqui, ela já foi potencializada, ela já foi transformada em elixir de cristal transparente. Digamos que tenha sido feito isso. Essa água aqui, ela vai me ajudar, inclusive, se eu preciso tomar uma medicação, ele vai me ajudar nesse sentido. Olha que maravilhoso. Porque ele é potencializador. Então as moléculas, elas vão conversar entre si e ela vai potencializar a molécula da água para que quando eu ingira o meu ingerir, né? Ingerir a minha medicação, ele vai potencializar ainda mais os poderes, né? O que precisa ali a medicação trabalhar no meu organismo. Então, de novo, eu sempre gosto de lembrar de falar que os cristais por si só não fazem milagres. Não significa que você vai estar fazendo um elixir, você vai abandonar a sua medicação. Não é para isso, tá? Todas as dicas aqui, elas são auxiliadoras, elas vêm como complementares. Tá bem? Então é sempre importante você visitar o médico e se sim, você precisa de medicação, de um tratamento alternativo, aí entra os cristais como auxiliador, como essa alternativa, mas nunca você deve abandonar a sua medicação e sim as idas, né, as frequências lá no médico. Tudo bem? Vamos para o segundo benefício que temos aqui de novo com o cristal transparente. Eu vou estar toda hora mostrando um cristal novo para vocês diferente, tá? Ele também trabalha nas questões do seu chakra, tá? Se você ainda não tem os cristais dos chakras, você pode colocar eles no lugar, ou então pelo menos pegar um maiorzinho, esse aqui, por exemplo, a ponta de cristal, como eu estava mostrando, e ele vai alinhar todos os seus chakras, principalmente o seu chakra coronário, porque ele trabalha nesse sentido também, tá? Outra coisa que ele também ajuda é na sua vitalidade, tá? Ele vai poder auxiliar você a te dar aquele up, te dar aquele, principalmente clareza mental, né? Se você inclusive porta um cristal desse mais próximo, por exemplo, você tem um pingentinho de cristal transparente, vai ajudar você a ter mais clareza mental. Você precisa tomar uma decisão,
você precisa pontuar mais algumas questões, tomar uma ação, mas de forma clara e objetiva, faça uso do cristal transparente, que ele vai te ajudar muito nesse sentido, tá? E detalhe, que eu gostaria também de estar mostrando, porque tem gente que às vezes fala assim, ah, mas o cristal transparente ele pode ser feito em laboratório? Alguns sim, né, eles vão usar alguns materiais, mas é muito mais fácil você notar quando é verdadeiro, por quê? Pense na temperatura, tá? Então, é legal quando você vai comprar ao vivo, quando você tem a oportunidade de estar indo numa loja, que você use, pegue, né? Pegue o cristal mesmo na mão. É incrível, gente. O cristal ele te chama. O cristal te convida. Você vai se conectar, você vai falar, ah, tá, esse aqui, não, esse aqui. Você vai sentir alguma coisa. É interessantíssimo, porque ele vai falar com você. Então, sabe o que, que você pode fazer com ele? Uma dica muito bacana, porque olha só, lembra que ele é feito de dióxido de silício? Nós temos silício no nosso corpo. Então, quando você faz uma programação, como eu disse, né, de repente você precisa ali tomar uma decisão, e aí você conversou com ele, traga clareza para eu tomar a melhor e mais sábia decisão, você pode fazer o seguinte, tá vendo a ponta do cristal? Você vai colocar aqui, ó, coloca alguns centímetros, né, tá vendo, ó, um pouquinho, um espaçozinho aqui na tua mente, e coloca, e vai girando ele no sentido horário. Fica ali um pouquinho com você e esse cristal ele vai estar trazendo tudo o que você precisa, nem que seja para baixar um pouquinho a frequência da sua mente, né? Porque às vezes a gente fica com a mente tão acelerada e ele vai ajudar você nesse sentido. Então, olha só quanta coisa maravilhosa a gente pode aprender com os cristais. Lembra que eu falei do elixir? Dá para você aumentar ainda mais essa quantidade de água. Sabe como? Você pode separar ali pelo menos uns 3, 4 litros de água, quanto você quiser, mas nisso você reserve uma bacia só para isso, tá? Não pode ser bacia ou qualquer outro utensílio, uma vasilha que você já tenha usado produtos químicos, nada disso, tem que ser um uso exclusivo para você. Banho de assento. Acredite se quiser, você também pode fazer banho de assento, tá? Você pode colocar o cristal, aí sim, neste caso, lembra, igual do elixir que você toma, no banho de assento a mesma coisa, você vai usar um cristal rolado, coloca esse cristal dentro da água, deixa ali de um dia para a noite e no dia seguinte você vai fazer o uso dessa água para trabalhar com banho de assento. Lembra que ele é potencializador? Se você for fazer um banho de assento com ervas, perfeito! Esse cristal ele vai potencializar ainda mais o poder das ervas. E depois eu tenho certeza que você vai mandar uma mensagem para mim lá no Instagram e dizer: Ales, estou encantada com tantas informações maravilhosas que os cristais têm para nos ensinar. Não é legal? Então é isso, olha. E por falar em Instagram, eu fico aguardando o seu contato lá, @espacofênix.ph, porque você também pode participar do programa Quanto Eu Sou. É sim, você pode mandar a sua dica, a sua sugestão, fazer sua pergunta, que eu vou trazer aqui como pauta no programa, tá bom? Então é isso. Beijo, até o próximo programa. Nosso encontro é toda terça-feira às 8h30, com reprise aos sábados, 15 para 6. Perdeu, quer ver de novo? Vai lá no YouTube, playlist Quanto Eu Sou e verifique tudo aquilo que eu já tenho para compartilhar com você. E beijos de luz e até o próximo programa com o Poder da Transparência, parte 2.